Queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma, na primeira leitura de Jeremias, capítulo 31, versículo de 31 a 34, está escrito: Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos e irmãs, Jeremias nasceu em Anatote por volta de 650 a.C. Exerceu sua missão profética entre os anos de 627 a 586. Ele exerceu a missão no reino de Judá, de modo especial em Jerusalém. A primeira fase é no reinado de Josias. Foi um rei preocupado em defender a identidade política e religiosa do povo de Deus. Fez a reforma religiosa, destinada a banir do país os cultos aos deuses estrangeiros. E o profeta, nesse período, prega a conversão, a fidelidade a Deus e a aliança. A segunda fase é o reinado de Joaquim, um governo de desgraça e de pecado para o povo, e de incompreensão e sofrimento para Jeremias. O profeta critica as injustiças sociais, a infidelidade religiosa e prevê a invasão de Jerusalém. Em 597, Nabucodonosor invade Judá e deporta o povo para a Babilônia. A terceira fase é o reinado de Sedecias. Após alguns anos de calma e submissão à Babilônia, Sedecias faz alianças com o Egito. Em reação a essas alianças, Nabucodonosor cerca o que restou de Jerusalém, destrói a cidade e deporta a população para a Babilônia. Irmãos e irmãs, Deus apresenta a Israel uma proposta de aliança e revela que só a transformação do coração poderá levar a pensar, a decidir e a agir de acordo com os mandamentos. É preciso aceitar o desafio de Deus para fazer parte da comunidade. Assumir o chamado significa renunciar aos caminhos do fechamento, da autossuficiência, da recusa, da indiferença diante dos desafios e das propostas de Deus. Na segunda leitura, Hebreus, capítulo 5, de 7 a 9, está escrito: Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos que lhe obedecem causa de salvação eterna. Irmãos e irmãs, o sumo sacerdote deve ser um homem que, pela sua humanidade e fragilidade, é capaz de entender os pecados de seus irmãos. Ele oferece sacrifício tanto pelos pecados seus como pelos pecados do povo, a fim de refazer a comunhão entre Deus e o homem. Jesus é o sumo sacerdote, capaz de compreender as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Na escuta e no assumir a missão, Jesus cumpre o projeto de vida e de salvação que o Pai oferece a todos. Na oração e pela oração, transforma a sua existência numa oferenda e num sacrifício de doação. Ao fazer da sua vida um dom, uma entrega total, um sacrifício, e realiza a comunhão entre Deus e os homens. Sua obediência ensinou os homens a viver em comunhão, a cumprir a vontade do Pai e a amar os irmãos. Sua obediência eliminou o egoísmo e o pecado que afastava os homens de Deus. Ele veio ao nosso encontro, ele assumiu a nossa humanidade, conheceu as nossas fragilidades, partilhou as nossas dores e medos e incertezas. Ele compreendeu os homens e suas fraquezas sem nunca os acusar, sem condenar e sem sair da sua condição de irmão dos homens.
Jesus torna-se para os que o seguem fonte de salvação eterna. Irmãos, nós não estamos sozinhos em nossas fragilidades. Cristo caminha conosco e aponta-nos o caminho para a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 12, de 20 a 33, está escrito: naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias de festa foram ter com Felipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhes esse pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. Irmãos, neste evangelho, estamos no período da festa das tendas, que lembra a caminhada pelo deserto e a vitória sobre o poder de Faraó. Nesta grande festa em Jerusalém, vinha peregrinos de todas as regiões conhecidas. O evangelho relata a chegada de alguns gregos que vieram a Jerusalém para adorar, e eles querem ver Jesus. Conhecer Jesus e o seu projeto, tomar conhecimento e contato com a salvação que ele veio oferecer. Aqui uma grande mudança começa a ocorrer. Agora, o lugar de encontrar Deus já não é mais o templo e o culto antigo já não são mais lugares onde o homem encontra Deus. Porque no templo, os verdadeiros adoradores eram muitas vezes banidos, afastados, excluídos, não podiam entrar no templo. Agora, o templo é Jesus. Jesus é o grande templo da salvação. Então, é em Jesus que todos nós vamos encontrar acolhido o perdão e a comunhão. E seremos conduzidos de volta ao convívio da verdadeira comunidade. Outra grande mudança de fé começa a acontecer. Os gregos dirigem-se aos discípulos e pedem para ver Jesus. Os discípulos se tornam o ponto de levar a todos ao encontro com Deus. Aqui temos a entrega aos evangelizadores da comunidade da missão de conduzir ao povo ao encontro com Deus. Nós agora somos, a exemplo dos apóstolos, aqueles que devem levar o povo a Deus. Somos revestidos da missão de intercessores junto a Deus. Nossa missão é de levar os irmãos ao encontro de Deus. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.